25 de março de 1995. Um ônibus azul e branco desaparece da face da terra carregando 14 vidas inocentes. 12 meninos entre 10 e 12 anos, um técnico dedicado e um motorista experiente. Destino: São Paulo, para disputar a final do Campeonato Mundial Infantil de Futebol. Eles nunca chegaram ao destino. O que aconteceu naquela noite fatídica de março? Como um ônibus inteiro pode simplesmente desaparecer sem deixar rastros? Durante 25 anos, famílias desesperadas procuraram respostas que pareciam impossíveis de encontrar. Teorias conspiratórias, investigações federais, médiuns, investigadores particulares, nada revelou o paradeiro dos garotos de ouro de Itapitinga. A verdade permaneceu enterrada até outubro de 2020, quando escavadeiras de uma obra rodoviária fizeram uma descoberta que chocou o Brasil inteiro. O que elas encontraram a 4 metros de profundidade desafiava toda a lógica e revelava um dos acidentes mais bizarros e improváveis da história brasileira. Certifique-se de se inscrever no canal para não perder mais casos como este. Me conte nos comentários de onde você está assistindo. Em março de 1995, a pequena cidade de Itapitinga, no interior da Bahia, vivia um momento de euforia jamais experimentado. O time infantil do clube local, os Garotos de Ouro, havia conquistado o impossível: uma vaga na final do Campeonato Mundial Infantil de Futebol, que seria disputado em São Paulo. Era a primeira vez na história que uma equipe do interior baiano chegava tão longe numa competição internacional. Os 12 meninos, com idades entre 10 e 12 anos, eram verdadeiras lendas locais. Seus nomes ecoavam pelas ruas de terra batida: João Pedro, o capitão corajoso de 12 anos, Miguel, o goleiro ágil como um felino, Rafael, o artilheiro implacável, e outros 9 garotos cujos talentos brilhavam como diamantes em meio à pobreza que o cercava. Cada um carregava nos ombros não apenas seus próprios sonhos, mas as esperanças de uma comunidade inteira. O técnico Antônio Carlos Silva, conhecido como Toninho, era mais que um treinador para aqueles meninos. Era pai, mentor e o arquiteto de um sonho que parecia impossível. Aos 45 anos, Toninho havia dedicado toda a sua vida ao futebol de base, trabalhando voluntariamente com crianças carentes. Sua filosofia era simples: o futebol podia transformar vidas, e ele estava determinado a provar isso. A preparação para a final havia consumido meses de treinos intensos. As famílias, mesmo enfrentando dificuldades financeiras, se organizaram para custear a viagem. Venderam rifas, organizaram bazares e até mesmo pediram doações nas ruas. O ônibus fretado era modesto, mas representava a carruagem que levaria seus príncipes ao Castelo dos Sonhos. Na manhã de 25 de março de 1995, uma multidão se reuniu na praça central de Itapitinga para se despedir dos heróis locais. As mães choravam de orgulho e preocupação, os pais gritavam palavras de encorajamento, e as crianças corriam ao lado do ônibus acenando bandeiras improvisadas. O destino era São Paulo, onde a final seria disputada no dia seguinte contra uma equipe alemã considerada imbatível. O motorista Geraldo Santos, experiente nas estradas nordestinas, havia sido cuidadosamente escolhido. Conhecia cada curva, cada buraco, cada perigo da longa jornada que os aguardava. O trajeto de mais de 1000 quilômetros seria feito durante a noite, para que os meninos chegassem descansados e prontos para fazer história. Enquanto o ônibus azul e branco desaparecia no horizonte, levando consigo os sonhos de uma cidade inteira, ninguém imaginava que aquela seria a última vez que viriam seus filhos vivos. O ônibus deixou Itapitinga às 18h30 de 25 de março, com todos a bordo em clima de festa. Os meninos cantavam músicas de futebol, planejavam jogadas para o grande jogo e sonhavam com a glória que os esperava. Toninho distribuía instruções finais enquanto verificava se todos tinham seus documentos e uniformes em ordem. A viagem deveria durar aproximadamente 15 horas, com paradas programadas para descanso e alimentação. As primeiras horas transcorreram normalmente. Geraldo mantinha velocidade constante, respeitando todos os limites e cuidados necessários. Por volta das 22 horas, fizeram a primeira parada em Vitória da Conquista para jantar e abastecer. Os meninos estavam animados, tirando fotos com câmeras descartáveis e enviando mensagens de otimismo para casa através de telefones públicos. Às 23h45, retomaram a viagem. O próximo destino seria Montes Claros, em Minas Gerais, onde fariam outra parada antes de seguir para São Paulo. Geraldo conhecia bem essa rota, pois a havia percorrido dezenas de vezes transportando times de futebol regionais. A estrada, embora não fosse das melhores, era considerada segura. Por volta da 00h30, quando atravessavam uma região montanhosa entre Bahia e Minas Gerais, algo extraordinário e terrível aconteceu. A região era conhecida por suas formações geológicas instáveis,
mas ninguém imaginava o perigo oculto que aguardava sob o asfalto aparentemente sólido. Uma formação de areia movediça subterrânea, resultado de anos de erosão causada por um lençol freático alterado por atividades de mineração irregulares na região, havia criado uma cavidade instável exatamente sob o leito da estrada. O peso do ônibus, combinado com vibrações específicas do motor, foi o gatilho para um colapso catastrófico. Em questão de segundos, o asfalto cedeu como se fosse um alçapão. O ônibus despencou numa cratera que se formou instantaneamente, sendo imediatamente engolido por toneladas de areia líquida que fluía das paredes da fenda. O fenômeno foi tão rápido e violento que não houve tempo para gritos ou pedidos de socorro. A areia movediça continuou fluindo por horas, preenchendo completamente a cavidade e nivelando-se com o resto da estrada. Quando o processo terminou, não havia qualquer sinal visível do que havia acontecido. A natureza havia criado a tumba perfeita, selando para sempre o destino de 14 vidas inocentes. Quando o sol nasceu, a estrada parecia normal. Apenas uma ligeira depressão no asfalto, imperceptível aos olhos desatentos, marcava o local da tragédia. Quando o ônibus não chegou a São Paulo na manhã de 26 de março, o primeiro sentimento foi de preocupação, não de desespero. Atrasos eram comuns nas estradas brasileiras da década de 90, especialmente em viagens longas partindo do interior nordestino. Os organizadores do campeonato tentaram contato com Toninho através de seu telefone celular, mas não obtiveram resposta. Em Itapitinga, as famílias aguardavam ansiosas por notícias. Muitas mães tinham passado a noite em claro, inquietas com a separação de seus filhos. Por volta do meio-dia, quando ficou claro que algo estava errado, iniciou-se uma mobilização desesperada. O prefeito foi acionado, a Polícia Rodoviária Estadual foi notificada, e familiares começaram a fazer ligações frenéticas para hospitais ao longo da possível rota. A primeira busca oficial foi organizada ainda na tarde do dia 26. Carros da Polícia Rodoviária percorreram toda a BR-116 entre Vitória da Conquista e Montes Claras, procurando por qualquer sinal do ônibus azul e branco. Hospitais foram contatados, oficinas mecânicas foram visitadas, postos de gasolina foram vasculhados em busca de pistas. O desespero das famílias crescia a cada hora que passava sem notícias. Maria Santos, mãe de João Pedro, o capitão do time, percorreu a pé quilômetros de estrada, gritando o nome do filho e questionando cada motorista que encontrava. Sua imagem, transmitida pelos telejornais locais, tornou-se símbolo da angústia coletiva que tomava conta da pequena cidade baiana. Durante 3 dias, as buscas se intensificaram. Foram mobilizados helicópteros da Polícia Civil, equipes de resgate, voluntários com cães farejadores e até mesmo médiuns que afirmavam poder localizar os desaparecidos. Cada pista falsa gerava nova esperança, seguida de cruel decepção. Relatos de pessoas que julgavam ter visto o ônibus em diferentes locais criavam momentos de euforia que rapidamente se transformavam em frustração. A mídia nacional começou a cobrir o caso no 4º dia de desaparecimento. A história dos meninos pobres que haviam conquistado o mundo do futebol e agora estavam perdidos em algum lugar das estradas brasileiras sensibilizou o país inteiro. Doações começaram a chegar para custear as buscas, e voluntários de vários estados se dirigiram à região para ajudar. Após uma semana de buscas infrutíferas, a realidade cruel começou a se impor. Sem qualquer sinal do ônibus, sem testemunhas confiáveis, sem pistas consistentes, o caso dos Garotos de Ouro estava se transformando num dos maiores mistérios da história do futebol brasileiro. Com o passar dos dias, teorias conspiratórias começaram a surgir para explicar o inexplicável desaparecimento. Algumas pessoas especulavam sobre sequestro coletivo, outras falavam em acidente seguido de encobrimento, e havia até quem mencionasse fenômenos sobrenaturais. A ausência total de evidências físicas alimentava as mais diversas hipóteses. A teoria do sequestro ganhou força quando um suposto pedido de resgate chegou às autoridades 3 semanas após o desaparecimento. O documento, posteriormente considerado falso por peritos em caligrafia, pedia uma quantia impossível de ser reunida pelas famílias humildes de Itapitinga. Mesmo assim, a comunidade se mobilizou numa tentativa desesperada de levantar o dinheiro exigido, vendendo até mesmo suas casas e pertences mais valiosos. Investigadores particulares foram contratados com o dinheiro arrecadado em campanhas solidárias. Eles exploraram cada possibilidade, desde acidentes em estradas secundárias até a hipótese de o ônibus ter sido desviado para atividades criminosas. Um desses investigadores, Marcos Pereira, dedicou 2 anos inteiros ao caso, percorrendo mais de 50 mil quilômetros pelas estradas do interior brasileiro em busca de qualquer pista. A Polícia Federal assumiu o caso oficialmente após pressão da mídia e de políticos locais. Agentes especializados em desaparecimentos foram designados para a investigação,
mas mesmo com recursos mais avançados, não conseguiram encontrar qualquer rastro do ônibus ou de seus ocupantes. A perícia técnica realizada na última rota conhecida não revelou sinais de frenagem, destroços ou qualquer indicação de acidente. 6 meses após o desaparecimento, uma nova tragédia abalou as famílias já devastadas. Maria Santos, a mãe de João Pedro, que havia se tornado símbolo da busca incansável pelos filhos desaparecidos, foi encontrada morta em sua casa. Segundo o laudo médico, ela havia sofrido um infarto fulminante causado pelo estresse extremo e pela depressão profunda. Sua morte representou o fim simbólico da esperança que ainda restava em muitos corações. Outras famílias começaram a se dispersar nos meses seguintes. Alguns pais mudaram de cidade, incapazes de suportar as lembranças constantes da perda. Outros se agarraram à fé religiosa, frequentando cultos e orações que prometiam o retorno milagroso dos filhos. A pequena Itapitinga, que havia vivido momentos de glória máxima, mergulhou numa melancolia que duraria décadas. 2 anos depois, o caso foi oficialmente arquivado como desaparecimento sem solução. Os nomes dos 14 ocupantes do ônibus foram gravados numa placa de bronze na praça central da cidade, transformando-os em símbolos eternos de sonhos interrompidos. Entre 1995 e 2020, a memória dos garotos de ouro permaneceu viva apenas nos corações daqueles que os conheceram. Itapitinga cresceu e se modernizou, mas a ferida do desaparecimento continuou aberta como uma cicatriz invisível na alma da comunidade. Todos os anos, no dia 25 de março, uma missa era celebrada na igreja matriz em memória dos meninos perdidos, mas o número de participantes diminuía gradualmente com o passar do tempo. As famílias sobreviventes reconstruíram suas vidas de forma fragmentada. Alguns pais tiveram outros filhos, mas jamais conseguiram preencher completamente o vazio deixado pelos primogênitos desaparecidos. Mães envelheciam guardando uniformes de futebol em gavetas lacradas, como relíquias sagradas de um passado que se recusava a ser esquecido. Gerações mais novas cresceram ouvindo a história como uma lenda urbana. Para muitos jovens de Itapitinga, os garotos de ouro eram personagens quase míticos, heróis de uma narrativa trágica que seus avós contavam em noites de nostalgia. O campo de futebol onde eles treinavam foi renomeado como Estádio dos Sonhos Perdidos, mas raramente era usado para partidas importantes. A internet trouxe renovado interesse ao caso nos anos 2000. Fóruns de discussão e sites especializados em mistérios não resolvidos redescobriram a história, gerando teorias cada vez mais elaboradas sobre o destino do ônibus. Documentários amadores foram produzidos, livros foram escritos, e até mesmo um filme independente retratou a tragédia de forma dramatizada. Em 2015, por ocasião dos 20 anos do desaparecimento, a Prefeitura de Itapitinga organizou uma cerimônia especial de rememoração. Foram convidados jornalistas, ex-jogadores profissionais e até mesmo familiares das vítimas que haviam se mudado para outras cidades. A cerimônia foi transmitida ao vivo pela televisão local, mostrando uma comunidade que havia aprendido a conviver com a dor, mas nunca havia conseguido superá-la completamente. Durante essas 2 décadas e meia, a região onde o ônibus havia desaparecido passou por diversas transformações. A estrada foi ampliada e modernizada, recebeu nova sinalização e pavimentação. Centenas de milhares de veículos passaram diariamente pelo local exato da tragédia sem imaginar que estavam cruzando sobre uma tumba coletiva. Ironicamente, foi justamente uma obra de modernização rodoviária que acabaria revelando o segredo enterrado há tanto tempo, trazendo respostas para perguntas que haviam atormentado uma comunidade inteira por um quarto de século. Em setembro de 2020, uma empresa de engenharia rodoviária iniciou obras de duplicação da BR-116 no trecho entre Bahia e Minas Gerais. O projeto, orçado em milhões de reais, fazia parte de um plano federal de modernização das principais rodovias brasileiras. As escavações para os novos alicerces da pista duplicada deveriam ser rotineiras, mas algo extraordinário estava prestes a acontecer. No dia 14 de outubro, uma terça-feira ensolarada, o operador de escavadeira Josué Almeida trabalhava no quilômetro 847 da rodovia quando sua máquina atingiu algo sólido e metálico a aproximadamente 4 metros de profundidade. Inicialmente, pensou tratar-se de algum duto ou estrutura subterrânea não mapeada, coisa comum em obras rodoviárias. Mas quando a areia foi removida, começou a aparecer algo que o deixou completamente perplexo. Era a parte traseira de um ônibus, preservada de forma quase perfeita pela areia compactada que a havia protegido da oxidação durante 25 anos. A pintura azul e amarela ainda era visível, assim como parte da placa de identificação. Josué imediatamente parou a máquina e chamou o engenheiro responsável pela obra, Carlos Henrique Souza, que por coincidência era natural de Itapitinga. Quando Carlos Henrique viu os destroços emergindo da areia, um arrepio percorreu sua espinha.
Ele tinha apenas 8 anos em 1995, mas se lembrava perfeitamente da história dos Garotos de Ouro. Havia crescido ouvindo os relatos de seus pais sobre o desaparecimento que abalara sua cidade natal, e agora estava diante da solução de um dos maiores mistérios de sua infância. A obra foi imediatamente paralisada e as autoridades foram acionadas. Polícia Civil, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, Instituto Médico Legal e até mesmo a Defesa Civil Estadual se dirigiram ao local. A descoberta era tão impressionante quanto perturbadora. O ônibus estava completamente enterrado, como se tivesse sido engolido pela terra e preservado numa cápsula do tempo. Geólogos chamados para examinar o local confirmaram a hipótese mais surreal. Tratava-se de um caso raro de subsidência causada por areia movediça subterrânea. O fenômeno, embora cientificamente possível, era extremamente incomum naquela região. Camadas de solo instável, combinadas com infiltrações de água e atividades de mineração irregulares dos anos 80, haviam criado as condições perfeitas para uma tragédia impossível de prever. A notícia se espalhou como um incêndio. Em poucas horas, centenas de pessoas se dirigiram ao local, criando um verdadeiro caos de trânsito na rodovia. Familiares dos desaparecidos, que haviam recebido a notícia através de ligações telefônicas urgentes, chegavam em estado de choque, oscilando entre alívio por finalmente terem respostas e renovada dor pela confirmação da morte de seus entes queridos. A retirada do ônibus exigiu uma operação técnica complexa que durou 5 dias. Especialistas em resgate arqueológico foram chamados para garantir que evidências importantes não fossem perdidas durante o processo. Cada centímetro da escavação foi documentado, fotografado e analisado por peritos de várias especialidades. Quando o veículo finalmente foi içado da cova de areia, o silêncio que tomou conta de todos os presentes era ensurdecedor. O ônibus estava em condições surpreendentemente boas, protegido pela areia compactada que havia funcionado como um conservante natural. A pintura ainda era visível, os pneus estavam intactos, e até mesmo objetos no interior do veículo haviam sido preservados. Dentro do ônibus, a perícia encontrou evidências que confirmaram definitivamente a identidade dos ocupantes. Uniformes de futebol com os nomes bordados, documentos de identidade protegidos em sacolas plásticas, troféus conquistados em competições anteriores, e até mesmo cartas escritas pelos meninos para suas famílias, que pretendiam enviar após a conquista do título mundial. Uma dessas cartas, escrita por João Pedro para sua mãe Maria Santos, foi encontrada no bolso de sua camisa. O texto, redigido com a caligrafia cuidadosa de uma criança de 12 anos, dizia: "Mãe, quando você receber esta carta, eu já serei campeão mundial. Obrigado por acreditar em mim e me deixar vir realizar este sonho. Te amo muito e prometo que vou fazer você se orgulhar ainda mais de mim." A descoberta dessa carta foi devastadora para os familiares presentes. Muitos quebraram o silêncio contido e começaram a chorar compulsivamente, liberando 25 anos de dor reprimida. Antônio Santos, pai de João Pedro e viúvo de Maria, desabou ao saber que sua esposa havia morrido sem saber que o filho havia pensado nela até os últimos momentos. Os corpos foram encontrados em posições que sugeriam que a morte havia sido instantânea. Segundo os peritos, o colapso da estrada e a submersão na areia movediça teriam acontecido tão rapidamente que não houve tempo para sofrimento prolongado. Esta conclusão trouxe algum alívio para as famílias, que durante décadas haviam imaginado cenários muito piores. Toninho, o técnico, foi encontrado abraçado a 2 de seus jogadores menores, numa posição que sugeria ter tentado protegê-los até o fim. Seus braços envolviam Miguel e Rafael, numa imagem que eternizava o amor paternal que sentia por todos os meninos sob sua responsabilidade. A investigação forense confirmou que não havia sinais de violência ou qualquer indicação de que a tragédia pudesse ter sido evitada. Foi um acidente absolutamente imprevisível, uma confluência de fatores geológicos raros que criaram uma armadilha mortal exatamente no momento e local errados. Após a conclusão de todos os procedimentos periciais, os corpos foram liberados para as famílias no dia 25 de março de 2021, exatamente 26 anos após o desaparecimento. A data não foi coincidência. As famílias haviam solicitado especificamente que o sepultamento acontecesse no aniversário da tragédia, transformando um dia de luto em uma cerimônia de despedida e encerramento. Itapitinga se preparou para o maior funeral de sua história. A prefeitura declarou luto oficial de 3 dias e organizou uma cerimônia que uniria todas as denominações religiosas da cidade. O velório coletivo aconteceu no ginásio municipal, decorado com centenas de coroas de flores enviadas por todo o Brasil e até mesmo por torcedores internacionais que haviam conhecido a história através da mídia. Mais de 10 mil pessoas compareceram ao velório, incluindo jornalistas, políticos, jogadores de futebol profissionais e representantes de clubes de todo o país.
A Confederação Brasileira de Futebol enviou uma delegação oficial e anunciou a criação de um memorial permanente em homenagem aos Garotos de Ouro. Durante a cerimônia, cada um dos 14 caixões foi coberto com a bandeira do Brasil e recebeu uma coroa de flores específica. João Pedro, como capitão, teve seu caixão posicionado no centro, rodeado pelos companheiros de equipe. Toninho e Geraldo foram posicionados nas extremidades, como guardiões eternos dos meninos que haviam tentado proteger. O momento mais emocionante aconteceu quando Sebastião Alves, único sobrevivente da equipe técnica original que não havia viajado devido a problemas de saúde, leu uma carta coletiva das famílias. O texto, escrito em conjunto por pais e mães ao longo de semanas de reuniões, expressava não apenas a dor da perda, mas também o orgulho pelos filhos que haviam se tornado símbolos de determinação e sonhos. A carta terminava com uma promessa: vocês partiram como meninos em busca de um sonho e voltaram como heróis eternos. Prometemos que suas histórias nunca serão esquecidas, e que outros meninos como vocês terão oportunidades de realizar seus sonhos sem que precisem pagar o preço que vocês pagaram. O cortejo fúnebre percorreu as principais ruas de Itapitinga, passando pela escola onde estudavam, pelo campo onde treinavam e pelas casas onde haviam crescido. Milhares de pessoas acompanharam a procissão cantando hinos religiosos e músicas de futebol, numa mistura de celebração da vida e lamento pela morte. No cemitério municipal, foi inaugurado um mausoléu especial onde os 14 caixões foram depositados lado a lado, como uma equipe eterna formada para o jogo mais importante de suas vidas. Embora a tragédia tenha sido oficialmente classificada como acidente natural, a descoberta do ônibus reacendeu questões sobre responsabilidades e negligências que poderiam ter contribuído para o desastre. Investigações complementares revelaram aspectos perturbadores sobre as condições da estrada e sobre atividades irregulares na região durante os anos que antecederam o acidente. Documentos descobertos nos arquivos do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, DNER, mostraram que havia relatórios técnicos de 1993 alertando sobre instabilidade geológica naquela área específica da BR-116. Esses relatórios, aparentemente ignorados por falta de recursos para obras preventivas, recomendavam estudos aprofundados do solo antes de autorizar tráfego pesado na região. Mais grave ainda foi a descoberta de que empresas de mineração haviam operado ilegalmente na área entre 1988 e 1994, alterando significativamente o lençol freático local. Essas atividades, realizadas sem licença ambiental adequada, haviam criado instabilidades subsuperficiais que contribuíram diretamente para a formação da areia movediça que engoliu o ônibus. O Ministério Público Federal instaurou inquérito para investigar possível omissão de autoridades rodoviárias e ambientais. Embora muitos dos responsáveis originais já tivessem morrido ou estivessem em idade avançada, a investigação buscava estabelecer precedentes legais para evitar negligências similares no futuro. 3 ex-funcionários do DNER foram indiciados por omissão administrativa, e 2 empresas de mineração foram processadas por danos ambientais e responsabilidade indireta na tragédia. Os processos, embora simbólicos devido ao tempo transcorrido, representaram uma forma de justiça tardia para as famílias que haviam sofrido durante décadas sem qualquer responsabilização. As famílias das vítimas, apoiadas por organizações de direitos humanos, entraram com ação coletiva contra a União, pleiteando indenizações não apenas pelos danos materiais, mas principalmente pelo sofrimento psicológico causado por 25 anos de incerteza e busca infrutífera. A ação foi aceita pela Justiça Federal, estabelecendo precedente importante para casos similares. Em decisão histórica, o juiz federal responsável pelo caso reconheceu que o Estado brasileiro havia falhado em sua obrigação de manter condições seguras nas rodovias federais, e que essa falha havia contribuído diretamente para a tragédia. A sentença, além de determinar indenizações substanciais, obrigou o governo a implementar protocolos mais rigorosos de monitoramento geológico em todas as rodovias federais. Parte dos recursos das indenizações foi destinada à criação do Instituto Garotos de Ouro, organização dedicada a promover o futebol de base em comunidades carentes e a garantir segurança em viagens esportivas de menores. O Instituto se tornou referência nacional na proteção de jovens atletas e na investigação de acidentes envolvendo delegações esportivas. 5 anos após a descoberta do ônibus, em 2025, Itapitinga se transformou completamente. A cidade, que havia carregado por décadas a marca da tragédia, encontrou uma forma de honrar seus heróis perdidos transformando a dor em propósito. O Centro de Formação Garotos de Ouro se tornou uma das principais escolas de futebol do Nordeste, oferecendo bolsas integrais para crianças carentes de toda a região. O memorial erguido no local exato onde o ônibus foi encontrado se tornou ponto de peregrinação para famílias de atletas jovens e para todos aqueles que acreditam no poder transformador do esporte. A estrutura, projetada pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer antes de sua morte, reproduz simbolicamente um ônibus emergindo da terra,
com 14 pilares representando cada vida perdida. Anualmente, no dia 25 de março, acontece em Itapitinga o torneio Memorial Garotos de Ouro, reunindo times infantis de todo o Brasil. O torneio cresceu tanto que se tornou um dos principais eventos do futebol de base nacional, descobrindo talentos que posteriormente brilharam em grandes clubes e até mesmo na seleção brasileira. João Pedro Júnior, filho de Antônio Santos e neto do capitão João Pedro, nasceu em 2010 e hoje integra as categorias de base do Palmeiras. Ele carrega no peito não apenas o talento herdado, mas também a responsabilidade de honrar o legado do avô que nunca conheceu. Sua camisa número 10 tem bordado discretamente os nomes dos 14 heróis de Itapitinga. A história dos Garotos de Ouro se tornou livro, filme, documentário e até mesmo música. Compositores como Caetano Veloso e Chico Buarque criaram canções em homenagem aos meninos, eternizando na arte brasileira uma tragédia que se transformou em símbolo de resistência e esperança. Maria das Graças Santos, irmã mais nova de João Pedro, que hoje tem 35 anos, se tornou psicóloga especializada em luto infantil. Ela dedica sua vida a ajudar outras famílias que perderam filhos em circunstâncias trágicas, transformando sua própria dor em instrumento de cura para outros. Sua clínica, a Casa do Abraço, atende gratuitamente centenas de famílias carentes de toda a Bahia. O campo onde os Garotos de Ouro treinavam foi completamente reformado e renomeado como Estádio dos Sonhos Eternos. Suas arquibancadas comportam exatamente 1995 lugares, em homenagem ao ano da tragédia, e em cada assento há uma pequena placa com frases inspiradoras ditas pelos meninos durante entrevistas que antecederam a viagem fatal. Hoje, 3 décadas depois daquela manhã de março, quando um ônibus azul e branco deixou Itapitinga carregando sonhos e esperanças, a cidade compreendeu que seus filhos não haviam partido em vão. Eles se tornaram sementes de transformação social, plantadas na dor e regadas pelo amor incondicional de uma comunidade que se recusou a esquecer. Os Garotos de Ouro nunca disputaram a final do Campeonato Mundial Infantil de 1995, mas conquistaram algo muito maior: a imortalidade na memória coletiva brasileira e a certeza de que seus sonhos continuam vivos em cada criança que chuta uma bola esperando um futuro melhor. Em Itapitinga, as mães ainda olham para o céu e sussurram agradecimentos pelos filhos que tiveram, mesmo que por pouco tempo. E as crianças crescem sabendo que sonhar não é perigoso, mas que é preciso lutar. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma história. Deixe seu like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta. Até a próxima!